Imagine ter tudo, o mundo aos seus pés. Mas o homem mais poderoso da terra te faz uma oferta irrecusável. E você, do alto da sua sabedoria, responde: sai da frente do meu sol. Parece loucura, né? Mas não é. Essa história, que você nunca ouviu assim, revela por que a maioria de nós vive escrava. Você consegue dizer não para o chefe às 10 da noite? Para aquele favor que destrói seu fim de semana? A gente se contorce de medo só de pensar em desagradar alguém com um pingo de poder. Mas então, como um mendigo conseguiu mandar Alexandre, o Grande, embora? O que Diógenes, o filósofo cão, possuía que você não tem? A cena é assim. Alexandre, o Grande, o homem que dominava meio mundo. Pense nele como o Elon Musk, o Jeff Bezos e o presidente americano, tudo numa pessoa só. Mas esse titã ouviu falar de um filósofo bizarro, um homem que vivia como um cão nas ruas de Corinto. Diógenes dormia num barril, comia restos e escancarava verdades que ninguém ousava ouvir. Alexandre, intrigado, se perguntava: como alguém que não tem nada pode ser tão livre? Chegando lá, ele encontra Diógenes estirado no chão, aproveitando o sol, completamente alheio, como se o imperador do mundo fosse apenas mais um vulto passando. Alexandre se anuncia: eu sou Alexandre, o Grande. Diógenes, sem nem abrir os olhos, murmura: e daí? O silêncio congela. Os soldados travam. Ninguém falava assim com Alexandre. Mas ele, Alexandre, fica fascinado. Aqui estava um homem que não queria nada, que não tinha medo, que não fingia. Posso fazer algo por você? Alexandre insiste. Peça o que quiser. E Diógenes, com a calma de quem possui tudo, responde a frase que ecoaria pela história: pode. Sai da frente do meu sol. Pelo homem mais poderoso da terra, Diógenes só via uma sombra. Alexandre, chocado, recua e confessa aos seus homens: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Agora, pare e sinta isso. Quando foi a última vez que você disse NZO para alguém? Sem dar desculpa, sem mentir, sem inventar uma emergência familiar. Vivemos numa prisão invisível. O chefe, o cliente, o parente, o amigo, todos puxam uma corrente. E nós cedemos. Um sim aqui, outro ali. Trabalhamos no sábado, emprestamos o que não temos, vamos onde não queremos, calamos quando deveríamos gritar. Nos tornamos escravos de gente comum. Diógenes, por outro lado, desvendou o segredo: o poder dos outros sobre você é sempre uma ilusão maior do que a realidade. Alexandre podia matá-lo, sim, mas não podia fazê-lo ter medo. Não podia forçá-lo a querer algo. Não podia obrigá-lo a ser quem não era. Isso, sim, tornava Alexandre impotente, porque o poder não é sobre o que você faz com os outros, é sobre o que os outros não podem fazer com você. O segredo de Diógenes: ele tinha menos a perder. Sem casa para confiscar, sem reputação para manchar, sem cargo para perder, sem status para sustentar. Ele era impermeável. Nós, ao contrário, passamos a vida acumulando. E cada coisa que acumulamos vira um ponto fraco, uma arma nas mãos de quem quer nos manipular. As vozes na sua cabeça gritam: aceite o domingo extra, senão o padrão de vida cai. Engula esse desaforo, você não pode perder o cliente. Diógenes inverteu o jogo. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Não estou dizendo para você largar tudo e virar mendigo. Isso é escapismo. Estou dizendo que você tem mais margem de manobra do que imagina. E se você testasse os limites? E se descobrisse que o chefe autoritário respeita quem se posiciona? Que o cliente chato prefere um fornecedor com personalidade? Que quem te faz de capacho, na verdade, te despreza por isso? Nossos medos são gigantes. A realidade é um anão. As pessoas não te crucificam por dizer não. Elas só testam até onde você vai. E recuam diante da resistência. Mas aqui está a diferença crucial. O NO de Diógenes não era rebeldia. Não era birra. Não era para aparecer. Era puro. Ele queria o sol na pele, a paz de ser ele mesmo, a liberdade de não dever favor.
Ponto. Nós, muitas vezes, dizemos não pelas razões erradas. Orgulho, medo de parecer fraco, provar algo. Nosso não vira outra prisão. O não de Diógenes era a expressão máxima da sua verdade. Simplesmente queria seu sol em paz. E essa pureza, essa sim, fez toda a diferença. Alexandre, o Grande, com todo o seu império, percebeu que era um escravo. Escravo de expectativas, responsabilidades, dores de cabeça. Diógenes, o mendigo, era livre. Ele não queria nada que pudessem tirar dele. Agora, olhe para sua própria vida. Quantas vezes você disse sim quando queria gritar Nibió? Aceitou menos do que merecia. Engoliu desaforo por medo das consequências? As pessoas te respeitaram mais ou apenas aprenderam que podiam te empurrar? Existe uma lei cruel, mas real. O mundo testará seus limites, sem piedade. Sem limites, você vira um alvo ambulante. O chefe, o amigo, o parente, o vendedor, todos se aproveitam. Por quê? Porque funciona. Mas e se não funcionasse mais? E se as pessoas, no fundo, preferissem lidar com alguém que tem limites claros, mais previsível, mais real? Diógenes nos lembra: você não precisa ser rude para ser firme. Não precisa gritar para ser ouvido. Só precisa saber o que quer e não ter medo de perder o que não importa. Alexandre ofereceu o mundo. Diógenes já possuía seu mundo. O sol na pele, a paz interior, a liberdade de ser. O que Alexandre poderia oferecer? Nada. E foi isso que fez de Diógenes o homem mais poderoso daquela conversa. Porque o verdadeiro poder não é conseguir o que você quer dos outros. É não precisar de nada que outros possam te negar. Na próxima vez que sentir alguém te empurrando além do limite, lembre-se de Diógenes. Não precisa ser grosso. Não precisa se explicar por 2 horas. Só precisa saber onde está o seu sol e não deixar ninguém fazer sombra nele. Mas essa liberdade toda de Diógenes levanta uma questão intrigante. Por que ele escolheu viver entre as pessoas? Por que não se isolou numa caverna? No próximo vídeo, vamos desvendar isso com Marco Aurélio, o imperador que tinha tudo e buscava a solidão. Você não vai querer perder. Clique no link e ative as notificações agora.